Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Aqui para a gente fechar então a aula de hoje com a aula de número 15, aula de sistemática, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia vegetal, então o funcionamento das plantas, falando mais de hormônios e de movimentos, temas os quais são mais presentes no vestibular comparado aí à aula 14. E a gente vai falar desses hormônios, mas dois deles se destacam, tá? Eu já quero deixar isso bem claro, que é a auxina e o etileno, que são aqueles muito presentes. Os demais são bem menos presentes no nosso vestibular, tá bom? Vamos começar pelo hormônio vegetal mais importante que temos, que é a auxina, que também é conhecida como ácido indolacético ou AIA, né? Que seria ácido A, indolo e acético A de novo, tá bom? Cuidado que esses três nomes podem aparecer. A auxina, ela é o hormônio mais importante na questão do crescimento vegetal. Ela promove o crescimento da planta por promover o alongamento, ou seja, a hipertrofia das células meristemáticas presentes nessas gemas, tá? Então, o hormônio a auxina, ele vai estar muito presente nessas gemas, nas regiões meristemáticas, porque ela vai estar relacionada com esse próprio tecido, promovendo esse crescimento. A gente vai ver que outros hormônios ajudam a auxina nessa questão do crescimento, mas aqui a auxina é aquela que tem um papel principal. Além disso, ela tem a formação de frutos, tá? Então, quando a gente tem a formação da semente ali dentro do ovário, a semente libera a auxina e com isso o ovário, que é aquela região da flor que vai envolver os gametas e os gametófitos femininos, vão acabar crescendo e vão formar o fruto. Ou seja, é a própria auxina que vai levar à formação dos frutos, e isso fez com que a gente descobrisse uma possibilidade interessante. Eu posso criar frutos sem semente. Por quê? Basta eu borrifar numa flor a auxina, que essa auxina vai acabar estimulando o crescimento do ovário e com isso eu vou acabar formando também aí a presença de um fruto. Um fruto que a gente vai ganhar o nome aqui de partenocárpico, que é um fruto sem semente, uma vez que é um fruto que foi criado artificialmente. Existem vegetais que fazem isso naturalmente, tá? É o caso da bananeira fazendo a banana, mas é mais porque ela naturalmente já não tem a capacidade de fazer semente, tá bom? Além disso, outro papel interessante é a formação de raízes adventícias. Advento é o que é novo, tá? Então, raízes adventícias são raízes novas. Só que é muito importante na agricultura porque eu posso pegar um ramo, um galho, e eu posso colocar numa superfície, num líquido rico em auxina. E isso vai acabar estimulando a formação das raízes, que a gente vai chamar aqui de adventícias, raízes novas, e com isso eu posso criar uma muda, né? Que seria aí um pequeno vegetalzinho que foi clonado a partir do outro. Muitas vezes hoje na agricultura a gente está trabalhando com clones, né? Se eu tenho um tomateiro que dá o melhor tomate possível, não tem por que eu ficar criando sementes a partir dele, porque pode dar um tomate ruim. Então, para eu vender mais, muitas vezes a gente trabalha com a ideia de mudas, e essas mudas vão ser clones feitos com auxílio aqui da auxina. Outra coisa importante é dizer que a auxina, que é muito boa para o vegetal, pode acabar sendo letal, tá? Mas a gente vai falar isso já já, porque eu quero falar agora dessa última função que aparece aqui no meu slide, que é a abscisão de folhas. Então, a auxina, ela pode acabar atuando também na queda foliar. Aqui ela vai estar junto do outro hormônio que eu falei que é importante, que é o etileno, tá? E isso aqui é programado muitas vezes, para que a gente possa ter a queda foliar para proteger o vegetal. Estamos falando de plantas de inverno rigoroso. A planta ali tem a folha responsável pela transpiração. No ambiente muito seco do inverno, a tendência natural é que ela acabasse transpirando demais e perdendo toda a sua água. Isso não é bom. Então, por isso que essas plantas, em geral, têm essa habilidade de perder, de abscisão de folhas, tá? Que é a queda foliar. Agora, por que a auxina tem esse papel e por que a auxina ela pode ser tóxica? Basicamente porque a auxina ela tem a função de estimular o crescimento, mas depende da concentração. Então esse gráfico aqui é um gráfico de concentração da auxina e estimulando o crescimento ou inibindo o crescimento. E veja que dependendo do órgão vegetal se comporta diferente. Então vamos pegar aqui a raiz. A raiz em baixas concentrações de auxina, ela vai acabar estimulando o crescimento. Agora, se eu elevar um pouco mais a concentração de auxina, o que está acontecendo aqui com essa raiz? Eu vou ter uma inibição do crescimento. Então, para a raiz, que é um órgão sensível à auxina, poucas concentrações é bom, ela cresce.
Agora, altas concentrações e até médias concentrações de auxina vão ser problemáticas para a raiz e vai inibir o crescimento dela. E no caso do caule, o caule é o órgão que tem a menor sensibilidade à auxina, ou seja, para o caule crescer eu preciso de uma quantidade razoável de auxina, o que é normal, tá? Uma vez que a gente vai ter muita auxina lá na nossa gema apical, a gema que vai levar ao crescimento do caule. Então ela já está acostumada com essa concentração elevada de auxina e essa concentração vai promover sim seu crescimento. Então vejo que em baixas concentrações não é suficiente para crescer o caule. Porém, até o caule tem limite, ou seja, em altíssimas concentrações de auxina, sim, vai inibir o seu crescimento. E isso foi estudado pelos botânicos da época e levou à criação de um agente, que a gente chama de agente laranja, que era um pozinho que basicamente era auxina concentrada e que foi usada pelos americanos na Guerra do Vietnã. Essa concentração elevada de auxina era um herbicida, ou seja, uma morte de plantas, um tipo de agente que é capaz de matar plantas e principalmente era capaz de levar à queda das folhas. Então, basicamente, para quem não lembra desse contexto histórico aí da Guerra do Vietnã, é uma guerra que até hoje os Estados Unidos admite pouco que perdeu, mas perdeu, até por isso eles recuaram e terminaram a guerra, diz eles, por empate. E que eles basicamente estavam perdendo porque os vietcongos, que eram os soldados do Vietnã, tinham um claro conhecimento das suas florestas. Eles se escondiam em árvores muito altas para que eles pudessem surpreender os americanos. O que os americanos pensaram? Vamos criar então um agente que tire essas folhas. E aí com isso eu vou conseguir ver melhor eles nas árvores. E funcionou por um tempo na guerra, tá? Péssimo para a floresta, horrível esse tipo de tratamento, mas por sorte a vegetação lá no Vietnã já está se recuperando. Agora, o que acontecia? Esse agente laranja, por ser muita auxina concentrada, chegava em valores que inibiam o crescimento e provocavam, como a gente colocou aqui, a abscisão de folhas. E aí com isso expunha os soldados lá do Vietnã, tá bom? Eu conto essa história porque muitas vezes isso é cobrado, tá, em vestibular, fazendo essa relação. Agora, como que isso acaba sendo importante no dia a dia da planta e até no nosso dia a dia pensando em jardinagem? Se a gente sabe que a sensibilidade da auxina aqui é importante e que ela varia de órgão para órgão, a gente pode relacionar essa questão da sensibilidade aqui do caule, que é pouco sensível, às gemas auxiliares ou gemas laterais, que são não tão sensíveis quanto a raiz, mas sim são mais sensíveis do que o caule. Quando eu corto a gema apical, o que vai acontecer? A maior parte das células meristemáticas estavam lá e a maior parte da auxina estava lá. O que sobra de auxina acaba sendo distribuído pelo resto do caule vegetal. E aí o que vai acontecer? Eu tenho a mesma quantidade de auxina, só que num espaço maior, num volume maior. Ou seja, eu vou acabar diluindo a auxina e com isso reduzindo a sua concentração. Isso acaba estimulando o crescimento lateral. Então, em geral, uma planta cresce até certo limite, depois ela cresce para os lados. Isso acontece porque ela vai usando da auxina para crescer longitudinalmente. Eventualmente, quando não há mais sustentação, ela vai acabar dissipando essa auxina e promovendo o crescimento lateral. Mas eu posso atrapalhar isso, eu posso acelerar esse processo. Então, quando eu faço a poda, muitas vezes, é para cortar o quê? Não é para cortar o vegetal. A ideia da poda original era cortar só a gema apical, e com isso eu consigo fazer o crescimento lateral acontecer mais rápido. Isso pode ser muito importante, por exemplo, para o crescimento de cercas vivas, né? Que eram plantas, arbustos que a gente usava como cerca. Então eu podia deixar aquele arbusto crescer, crescer, crescer até certo ponto. Então eu quero um muro de 2 metros, eu deixo essa planta crescer até 2 metros. Quando ela atinge os 2 metros, eu vou lá e pum, corto a gema apical. O que vai acontecer com esse vegetal? Ele não cresce mais do que isso. Ele vai parar de crescer em altura neste ponto. E ele vai começar a crescer apenas para os lados. E ele vai ficando mais grosso e eu vou contendo ele, mantendo a minha cerca ali, tá? Agora, um ponto muito importante que eu quero deixar claro é o seguinte: esse crescimento aqui da poda ele vai ser usado até para gemas laterais. Então depois eu vou podando as gemas laterais para impedir que ela vá crescendo numa certa direção e aí essa planta vai ganhando o formato que eu quero. A gente usa essa prática também no bonsai, né? Então é quando a gente corta a gema apical muito cedo. E aí a planta que era para ficar grandona, ela fica bem pequititinha, mas ela ainda continua crescendo em espessura. Por isso tem aquela aparência de uma árvorezinha, tá? Outro ponto importante para a gente dizer isso é o seguinte: ao cortar, ao podar certos vegetais, eu consigo controlar e guiar para onde essa planta vai crescer. Isso é importante na urbanização da cidade, porque a gente tem muita fiação elétrica, né? E os vegetais acabam competindo por espaço e podem provocar certos acidentes. Então é importante a gente conhecer dessa arte aí da poda e essa habilidade de cortar no local certo para conter o crescimento vegetal. Veja como está atrelado ao nosso dia a dia, né?
Agora, vamos lá para o próximo hormônio, que é a giberelina. A giberelina é um outro hormônio aí, também importante no crescimento vegetal, também por alongamento aqui, então também por hipertrofia. Lembrar, tá? Hipertrofia é crescimento celular. Hiperplasia, a gente vai ver, é divisões celulares, ou seja, o tecido cresce porque multiplica as células. Não é o que está acontecendo aqui, nem com a auxina, nem com a giberelina. Ela só alonga as células que já tem. Essa hipertrofia aqui é uma função secundária da giberelina, então ela está ali para dar um suporte à auxina. Em relação aos seus papéis principais, a gente está falando sobre quebra de dormência. Então a giberelina aqui é muito importante para quebrar o estado de dormência nas sementes e nas plantas. Primeiro vamos para a semente, que é durante o processo da germinação. Ali a gente vai ter um momento em que a semente cai no solo e ela vai esperar o momento adequado para germinar. Enquanto ela está esperando, ela está no estado de dormência. Para ela sair desse estado, a planta precisa liberar a giberelina. Qual é o gatilho muitas vezes? É principalmente a grande presença de água, para ter certeza que esse vegetal vai se sustentar bem no seu começo de vida, tá? Então, quando o ambiente estiver bem hidratado, tiver com uma grande quantidade de água, vai levar a uma produção de giberelina e essa água, inclusive, é usada para entrar na célula para que ela possa se alongar, o que é bem interessante, tá? Agora, qual é o gatilho? O gatilho seria a presença de água. Qual é a resposta? A resposta vai ser o maior consumo, tá, das reservas na forma de amido e na forma de gordura também, tá? Que vai ser convertido a glicose através aí dos glioxissomos, organela que a gente viu lá em citologia. Além disso, a gente vai ver a promoção também da queda de dormência em plantas. Então, uma planta pode entrar em dormência, não é dormir, estado de dormência? Pode. Acontece em ambientes muito secos e também em invernos muito rigorosos. Então, ela entra no estado de dormência para reduzir o metabolismo, para não gastar muita energia e para viver das suas reservas. E quando sai do inverno, a gente tem esse gatilho da giberelina para que a gente volte a ter um metabolismo mais acelerado. E, por fim, tá? Ela também vai ajudar a auxina em outro papel, que é o desenvolvimento do fruto, tá bom? Agora vamos lá para o próximo hormônio, esse é o menos importante, tá? Até porque o nome é bem fácil. Citocinina vem da palavra citocinese. Para quem não lembra de divisão celular, citocinese é aquele movimento onde a gente há a separação do nosso do citoplasma e com isso eu formo duas células. Ou seja, se eu estou relacionando citocinina a citocinese é porque o único papel aqui é estimular a multiplicação celular. Ou seja, este aqui é o hormônio que estimula a multiplicação das células meristemáticas. E por isso a gente fala que ela promove o crescimento vegetal, mas por hiperplasia, por divisões celulares sucessivas. Muito importante no começo da vida da planta, não tão importante depois de certo ponto, porque aí as células já se multiplicaram e vão crescer apenas por hipertrofia. E aí vira papel da auxina principalmente, tá? Vamos para o próximo hormônio, esse também muito importante assim como a auxina, o etileno. Para começo de conversa, ele é um hormônio gasoso. Isso aqui já me pregou uma peça no meu vestibular da UERJ, eu fiz o UERJ, né? E me deixou muito chateado porque eu não tinha aprendido esse conteúdo ainda. E eu sabia que o etileno era um gás, pensando em química, mas eu nunca ia imaginar que isso aqui era um hormônio, que é muito curioso. É um hormônio, tá? Mas é um gás liberado pelo vegetal e que promove principalmente duas coisas. A senescência, que é o envelhecimento do tecido, e o amadurecimento, a maturação do fruto. Aqui ela é muito mais relacionada no vestibular com essa questão do amadurecimento dos frutos. Então ela vai promover a conversão de amido, uma reserva vegetal e que é salgada, em pequenos sacarídeos, como a sacarose, e por isso deixa o fruto doce. Este etileno ele é produzido pela planta para promover o amadurecimento do fruto e pode continuar a ser produzido mesmo após a queda do fruto. Isso acontece não em todos os frutos, mas acontece em alguns, como é o caso do abacate e como é o caso da banana. Por isso que a gente pode comprar uma banana e um abacate e ele continua amadurecendo dentro de casa. E isso pode até perder o controle. Muita gente guarda a banana com aquela partezinha lá que guarda a penca, né? Que une o que a gente chama de cacho. Aquela estruturazinha que segura a banana, aquilo está produzindo etileno. Então, se você quer reduzir a velocidade de amadurecimento, ou seja, você quer conservar aquela banana por mais tempo, você tem que cortar aquele cabinho fora. Porque se você manter aquilo próximo à banana, sim, você vai acabar fazendo o amadurecimento acontecer no caso de poucos dias, né? Para quem tem aí gosta desse fruto, a banana, sabe que realmente é muito rápido. Mesma coisa o abacate. O abacate é o cabinho, então se você quiser também reduzir o amadurecimento, porque já ficou no que você acha que tá bom para fazer o seu guacamole, você tira aquele cabinho e ele vai meio que estagnar o amadurecimento. Meio por quê? Porque também acaba promovendo decomposição, então tem que ter esse cuidado aí paralelo, tá bom? Além disso, como eu falei, o etileno promove senescência, ou seja, ele promove o envelhecimento celular, o que pode acabar levando à
queda de frutos e folhas. Quem promove a queda, por se dizer, é a auxina, tá? Mas o etileno aqui, por promover o envelhecimento, ele acaba soltando esse órgão. Então imagine que eu tenho uma folha aqui, como esta, e aqui eu tenho o pecíolo que está conectado. Ao promover o envelhecimento do pecíolo, eventualmente esse pecíolo solta, cai e essa folha vai embora, tá? Então, aqui o etileno tem um papel muito interessante porque, como ele é um gás, ele pode ser liberado rápido e isso afeta várias folhas de uma vez só. Diferente da auxina, que por ser uma molécula que vai precisar estar dissolvida em água, ela vai precisar ir pelos vasos condutores de seiva, tá bom? Em relação aqui a estratégias, tá? Além da gente entender que tirar o caule, né, tirar aquele pedacinho da banana ajuda a evitar e retardar, né, o amadurecimento, já caiu também em vestibulares como você fazer para acelerar. Então, uma forma de você acelerar a maturação, caso esteja, por exemplo, com uma banana verde e você quer comer ela ainda hoje, o ideal é você embalar esse vegetal. Porque ao embalar, o que vai acontecer? Você vai manter aquele gás concentrado naquele espaço e com isso você vai acelerar o amadurecimento do fruto. Também você pode colocar no forno, você pode colocar numa caixa fechada, não precisa enrolar, né, necessariamente em jornal, mas era uma prática antiga comum. Agora, curiosamente, adianta eu enrolar se eu tirar o cabinho fora? Não, porque é ele que produz o etileno, tá? Então, muito cuidado com isso. E vai dizer que nem todos os frutos vão produzir etileno depois que caem, tá? Por exemplo, maçã não faz isso, laranja não faz isso. Então, existem outros frutos que não vão acabar se aplicando a essa mesma ideia. E vamos para o último hormônio, o hormônio que é o mais diferentão, que é o ácido abscísico, que também é chamado de ABA. Aqui o ácido abscísico, esse nome é péssimo, né? Porque abscísico vem de abscisão. E aí você pensa, então ele promove a abscisão de folhas e frutos? Não, quem faz isso é a auxina e o etileno. Mas na época pensavam que ele fazia isso. Hoje a gente sabe que ele é um hormônio que estimula a dormência. Então ele é o oposto da gibberelina. Lembra que a gibberelina quebra a dormência e torna esse vegetal mais ativo, promove a germinação da semente. Além disso, vale dizer que outra ação aí de sair da dormência é a questão da floração. A gente vê a gibberelina muito importante estimulando a floração vegetal. Agora, aqui o ácido abscísico é aquele que bota a planta na dormência. Então ele é conhecido como o hormônio do estresse vegetal. Quando a planta está no momento de estresse, de seca, no estresse de desidratação, ela acaba produzindo o ácido abscísico e que vai estimular a dormência, tá, deste vegetal, ou seja, reduz o metabolismo, inibe o crescimento vegetal, porque prepara esse vegetal para um momento de muita dificuldade. E esse vegetal só sai da dormência quando as condições melhorarem, que vai ser um sinal para a produção da gibberelina, tá bom? Então aqui é um hormônio muito associado a dois grandes momentos de plantas, que é o momento de seca extremo e o momento do inverno, que também é seca, mas também tem a questão do frio, tá bom? Vamos lá para a próxima parte da nossa aula, que são os movimentos vegetais. E eu vou começar falando dos tropismos. Tropismo, que é o tipo de movimento que mais cai em vestibular. Tropismo é um tipo de movimento que é irreversível, de crescimento e é orientado. Ou seja, ele é irreversível, uma vez que ele é feito não tem volta. Ele promove o crescimento da planta, então a gente vai ver muita ligação aqui com a auxina, e ele é orientado, ou seja, o tropismo depende de uma orientação a partir de algum tipo, tá, de estrutura do nosso universo. A gente fala principalmente do mais clássico de todos, que é o fototropismo, que é o tropismo em direção ou contra a luz. Por que contra ou em direção? Porque tem fototropismo positivo, crescimento na direção da luz, e tem o fototropismo negativo, que é crescimento contra a luz. Isso varia de acordo com o órgão vegetal. Aqui vamos entender o seguinte, no caso do caule, a gente tem que pensar o seguinte, o caule ele tem auxina, bem como a raiz, mas lembre-se, o caule é um órgão que ele é pouco sensível à auxina. Eu vou voltar aqui nesse gráfico só para a gente deixar ele projetado aqui para a gente lembrar disso. Então, quando a gente fala da presença aqui da luz, isso se for um foco único. Lembrando que, naturalmente, né, a planta cresce para cima, por quê? Porque o sol faz isso ao longo do dia. Então, ele não tem mais de um lado ou mais do outro. Mas imagine que eu tenho uma planta aqui e o sol continua nessa região aqui por horas e horas e horas. Ele demora muito para sair daqui. Ou fosse uma lâmpada. O que vai acontecer? A luz ela vai promover uma ação na auxina. A auxina ela é fotofóbica, ou seja, ela tem fobia, medo da luz. Ou seja, onde há luz ela não vai estar, ela se esconde da luz. Então repare que este vegetal aqui, se a luz, a fonte luminosa está aqui, para onde vai essa auxina? Ela vai para o lado oposto, para o lado escondido, o lado sombreado. E ela se acumula aqui. Só que o excesso de auxina é bom para o caldo. Então o que acontece com esse lado esquerdo, esse lado de cá aqui da auxina? Ele vai acabar fazendo com que a gente tenha
muito crescimento. E o lado direito, que ficou com pouca auxina ou nada, ele não cresce. Então, o que acontece com esse vegetal? Se esse lado aqui cresce mais do que o outro, o que acontece com esse vegetal? Ele vai entortando na direção da luz. Curioso. Pensar, então, que a luz faz com que esse vegetal cresça na sua direção, mas mais porque a auxina é fotofóbica, o que é muito louco. Ou seja, porque a auxina se escondeu da luz, ela faz o lado sombreado crescer mais e com isso o vegetal cresce na direção da luz, tá bom? Então, a gente vai dizer aqui que no caule há um fototropismo positivo, um crescimento na direção da luz, por causa do aumento da concentração de auxina no lado sombreado. Agora, vamos pensar no caso da raiz. A raiz também, pensando aqui que não há solo, ou seja, essa raiz está exposta à luz, tá? A luz estando aqui ao lado direito, novamente a auxina fica todo do lado esquerdo. Só que a raiz é muito sensível à auxina, ou seja, esse excesso de auxina faz com que ela não cresça. Enquanto que o lado direito, que ficou com pouca auxina, esse sim vai estimular o crescimento da raiz. Então a raiz é o oposto, ela começa a crescer o lado que está iluminado e com isso esse vegetal cresce contra a luz. Tá? Então vejam que no caso da raiz a gente vai ter um fototropismo negativo, crescimento contra a luz, porque o excesso de auxina no lado sombreado ele vai inibir o crescimento. Tá bom? Agora, repara que existem outros tropismos que vão ser causados pela mesma forma. E eu vou falar mais de um segundo, que é o gravitropismo, antigamente chamado também aí de tropismo associado à gravidade, ou tropismo associado à Terra. E por isso já foi chamado de geotropismo. Esse nome está em desuso, tá? Hoje a gente está usando esse termo grave, de gravidade, tá? Agora, vamos entender o seguinte. Assim como qualquer molécula existente, a auxina sofre efeito da gravidade. Então, ela tende a se acumular mais aonde? Na parte inferior. E aí, a título de compreensão, né? Porque, lembrando, a planta ficaria na vertical. Mas só para a gente entender o gravitropismo, eu vou colocar uma planta aqui na horizontal. Aqui está o caule em verde, aqui está a raiz em roxo. O que acontece com a auxina? Ela tende a ficar mais para baixo. Então, o que vai acontecer aqui primeiro com este caule? O lado inferior fica com muita auxina. Logo, ele cresce, porque para o caule muita auxina é bom. Então, ele cresce mais do que o lado que ficou superior, que tem pouca auxina. Então, com isso, esse vegetal faz o crescimento para cima. Por isso que o caule sempre cresce para cima. Tá? Agora, a raiz, por outro lado, a parte inferior ficou com muita auxina, logo para ela é ruim. Então esse lado não cresce muito. Qual é o lado que vai crescer mais? O lado que tem pouca auxina, que é o lado superior. E aí com isso, essa raiz vai virar, entortar para baixo. E aí por isso ela sempre cresce para baixo. A conclusão aqui que a gente pode tirar é o seguinte. Quando a gente pensa no órgão vegetal mesmo, se a gente pegar lá na coifa, na zona meristemática, a maior parte da auxina fica lá embaixo. Isso vai ser ruim para a raiz. Então esse lado não cresce tanto, o lado que vai crescer é o lado mais superior, e ela vai crescendo lentamente para baixo. E no caule, ela vai se acumular ali na parte mais basal, e isso promove um crescimento acelerado superior. Isso tem variações de acordo com vegetais, por exemplo, plantas de cerrado têm um crescimento muito grande da raiz, tá? Mas está associado a outro tropismo, que é o hidrotropismo, que é o tropismo no crescimento em direção a fontes hídricas. Isso a gente vê na raiz. Então a raiz ela é muito guiada pela presença de água. Então ela vai crescer na direção de uma fonte hídrica. No caso de cerrado, que é um ambiente onde não há muitas chuvas, o que vai acontecer? A raiz cresce muito em direção aos lençóis freáticos, que é onde ela vai puxar uma grande quantidade de água para se sustentar. Por isso que a raiz é tão grande assim. Muitas vezes essas plantas têm uma raiz mais longa do que o próprio caule, tá? A gente também tem o quimiotropismo, que é um crescimento em direção a sinais químicos, tá? É o caso do tubo polínico, então ele cresce em direção ao gameta feminino porque há liberação de moléculas químicas pelo gameta feminino atraindo, tá, o grão de pólen, que é o gametófito masculino. E a gente tem o tigmotropismo, que é o estímulo de crescimento a partir de contato, toque, tá? E aí forma gavinhas, que são basicamente caulezinhos que se enrolam assim, tá? Para que a gente possa ter a prisão desse vegetal a essa superfície. Muito importante em planta trepadeira, como é o caso da planta que é o pé de maracujá, tá bom? Agora vamos para os outros movimentos. Os outros movimentos... passei demais. A gente tem o nastismo e o tactismo. O nastismo é um tipo de movimento que é reversível, então isso já é diferente do nosso tropismo,
e ele não é orientado. Então ele é totalmente diferente do tropismo, porque não existe uma orientação clara. Ele vai conseguir movimentar e voltar a essa movimentação original, tá? Ele está sempre associado a uma regulação na questão do turgor, que seria a quantidade de água, e regulado principalmente pelo potássio. Lembra do potássio entrar e sair pode deixar a célula mais túrgida ou mais murcha? Aqui é a mesma ideia. Os nastismos acontecem principalmente os que a gente conhece, né? Por toque, por calor, e existem outros estímulos principalmente pela água, tá? Agora, o toque é o caso da dormideira. Então, ao tocar, a gente vai ter o fechamento da folha para evitar o consumo por parte dessa folha por herbívoros. Então, é uma estratégia de defesa, tá? Contra a herbivoria. E a gente também vai ter um caso aí um pouquinho mais famoso do calor que pode levar ao fechamento vegetal para evitar uma desidratação muito intensa, tá bom? Mas é mais raro a gente ver a presença do nastismo. O outro que a gente também conhece, além do tropismo e do nastismo, é o tactismo, que é um deslocamento orientado, porém reversível e em estruturas vegetais. Então aqui não cresce, mas ele é orientado. E a orientação aqui, a mais famosa, é o fototactismo, que é o presente no girassol. Então o caulezinho ali verde, que vai segurar a folha, ele fica girando em direção à medida que o sol vai fazendo o movimento natural dele, tá? Importante porque vai auxiliar na fotossíntese, mas também vai auxiliar a deixar aquela bráctea, que é a folhinha modificada amarela ali, bem colorida e bem chamativa para atrair os polinizadores, tá bom? E para a gente fechar de vez essa aula, é importante a gente falar do controle na reprodução, que é basicamente como esse vegetal consegue regular a sua produção da flor e a abertura das flores, que é o mecanismo que a gente chama de floração. Então a floração ela é regulada por um mecanismo chamado de fotoperiodismo, ou fotoperíodo, que é a quantidade de luz que uma planta recebe em 24 horas. Quando a gente pensa aqui no Brasil, não existe muita diferença, né? Inverno, verão, a gente vê 2 horas a mais de sol no verão. Agora, quando a gente vai num país como a Islândia, a gente está vendo aí um inverno onde tem 2, 3, 4 horas de sol e todo o resto de escuro. E no verão a gente tem pouquíssimo tempo de escuro, né? A gente vai ter quase 18, 19 horas de sol. Então, nesses países, a gente vê uma diferença muito clara no fotoperíodo. E é ali que a gente vai ver claramente essa diferença, tá? Basicamente, o fotoperíodo ele vai ser usado como um medidor, tá? Limite, um limiar para ver se a gente vai ter a floração ou não. Esse fotoperíodo a gente chama de crítico, ou seja, a quantidade de horas X que se passar disso, a gente tem floração, se não passar disso, a gente não vai ter a floração. E aí, como que isso acontece? Basicamente, tem 2 grupos grandes de plantas. As plantas de dia curto e as plantas de dia longo. Só que o que é curioso é que o nome dela é de dia curto e dia longo, mas o que importa, na verdade, é a noite, tá? Então, a planta de dia curto é aquela que floresce em fotoperíodos menores do que o crítico, que é a planta, então, que precisa de uma noite longa. Se ela tiver uma noite longa, ela vai florescer, então ela precisa ter um dia curto e uma noite bem longuinha. Agora, a planta de dia longo, por outro lado, é aquela, o oposto. Ela vai precisar de fotoperíodos maiores do que o crítico para ela florescer. Ou seja, ela vai precisar de uma noite bem curta. Como que a gente descobriu isso? Com o experimento, obviamente. E esse experimento é o que mais aparece. Então vamos pegar uma planta de dia curto. Lembrando o que ela precisa? De uma noite longa. Se eu pegar uma noite curta e um dia longo, se ela é planta de dia curto, ela não floresce. Se eu pegar uma noite longa e um dia curto, ela floresce. Agora, se eu pegar uma noite longa no qual eu acendo o flash por 2 minutos e apago, ela não floresce. Ou seja, se essa noite longa for interrompida, ela não vai florescer. Mostrando pra gente, então, o mais importante para que essa planta, que é de dia curto, floresça, é ter uma noite longa o suficiente. E a gente vê o oposto acontecendo aqui na planta de dia longo. Se é uma planta de dia longo, ela precisa de uma noite curta. Então, quando a noite é curta e o dia é longo, ela floresce. Quando a noite é longa e o dia é curto, ela não floresce. E quando o dia é curto, a noite é longa, mas tem um períodozinho de luz, um flash de 2 minutos que seja interrompendo essa noite longa, ela vai florescer. Por quê? Se a planta é de dia longo, o que ela precisava? De uma noite curta. E esse flash aqui fez com que isso acontecesse. Qual é a ideia desse experimento? A gente sabe agora como manipular a floração. Ou seja, se eu tenho uma planta de dia curto,
eu preciso, para levar a floração, manter essa planta sem contato com luz muito mais tempo. Então, se eu estou falando aí de, por exemplo, uma planta lá na Islândia, que é a planta de dia curto, no inverno, para ela vai ser excelente, porque ela vai ter noites longas, mas no verão não. Ah, mas se eu quiser que ela floresça no verão, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criá-la numa estufa escondida, onde eu possa conter a entrada de luz, porque no verão não vai rolar, porque no verão só tenho noites curtas. E o oposto, e a planta de dia longo? Ela no inverno seria péssima, mas o que eu posso fazer? Se eu tenho uma plantação, eu posso ligar a luz no meio da noite por alguns minutos, e isso já vai ser suficiente para que ela possa levar a uma floração, tá bom? Agora, como é que funciona isso a nível aí mais esquemático do ponto de vista de bioquímica? Quem vai fazer com que isso aconteça é uma molécula chamada de fitocromo. E vale dizer que várias plantas seguem esse padrão, mas tem plantas que não, tá? Tem plantas que são indiferentes, que elas florescem por outras razões, não tem a ver com a iluminação, tá? Isso é muito presente, principalmente em áreas mais tropicais, onde não tem uma diferença tão grande, tá bom? Agora, o que é esse fitocromo? Fito, planta, cromo de colorido, tá? Ele tem a cor meio avermelhada. Essa molécula é uma molécula que é sensível à luz. Ela vai mudar de acordo com a exposição à luz. E por isso que ela vai ser muito usada na regulação da floração. Ela também atua na germinação, mas principalmente em germinação de plantas que vão ter aí acontecendo no ambiente superior ao solo, ou seja, não no subsolo. Basicamente, a gente tem duas formas do fitocromo. O fitocromo R, que é o inativo, e o fitocromo F, que é o ativo. Caso a gente tenha a forma fitocromo F, ele estimula a floração, o fitocromo R, a sua versão, vai acabar inativando a floração. As plantas de dia curto, elas não vão precisar de tanto fitocromo F, ou seja, a luz aqui ela não vai ser tão necessária e por isso que mesmo num dia com pouca iluminação, eu vou ter aí a floração acontecendo. Ou seja, a iluminação, que ela vai ser principalmente esse vermelho curto aqui, que a gente chama que é um vermelho mais forte que vai vir do sol, ele vai converter fitocromo R em fitocromo F. Uma planta de dia longo, ela vai precisar muito, tá, dessa transformação. Então ela vai precisar de mais horas de dia, enquanto que a planta de dia curto nem tanto. Enquanto que o vermelho longo aqui é um vermelho já de comprimento de onda maior, ou seja, é aquele que vai ser liberado mais fim de tarde, é uma iluminação que vai acabar transformando de volta o fitocromo F em fitocromo R, ou seja, impedindo assim a nossa floração. Repare que no caso aqui, quando eu boto que essa pequena iluminação impede a floração, é porque eu estava conseguindo fazer bastante fitocromo F, mas a iluminação rapidamente, o acender e apagar, fez com que eu inativasse vários fitocromos. E com isso, essa planta não floresce, tá bom? Agora, é um tipo de conteúdo muito complicadinho, tá sumido do vestibular, tá? Imagino que se voltar a aparecer, voltaria numa discursiva da UERJ, numa discursiva da UFVEST, numa discursiva de Unicamp, tá? Nada muito comum de questões, aí de múltipla escolha. Mas o básico mesmo que eu quero que vocês entendam, e aí pra gente recapitular esse ponto, que foi um ponto complexo, é entender que a planta de dia curto precisa de uma noite longa para florescer e que a planta de dia longo precisa de uma noite curta para que ela vá florescer. É sempre estranho porque o nome não está atrelado exatamente ao que ela precisa. Essa que é a parte chata, tá bom? No mais, a gente fica por aqui, a gente fechou a sistemática e eu vou seguir para a próxima etapa, que é ecologia, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!